O sucesso no mundo dos negócios sempre esteve associado à inteligência e à estratégia, mas nos bastidores existe um lado obscuro que muitos não mencionam. Em um mundo dominado pelo dinheiro e pela influência, alguns empresários recorrem a meios ilegais para obter ganhos extraordinários, usando acordos secretos e métodos duvidosos para controlar os mercados e acumular riquezas de maneiras que violam a lei. Da evasão fiscal ao monopólio, da lavagem de dinheiro à exploração da influência política, vemos que algumas das maiores fortunas da história não foram construídas apenas sobre inovação e trabalho árduo, mas também sobre estratégias ocultas e ilegais. Como essas pessoas conseguiram construir seus impérios econômicos nas sombras? E qual é o impacto real dessas transações suspeitas na economia global? Para descobrir mais detalhes, acompanhe-nos até o final. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber todas as novidades. Ao longo da história, muitos empresários se destacaram por construir suas fortunas não apenas através do esforço e da inovação, mas também por métodos duvidosos que ultrapassaram os limites da lei e da ética. Essas pessoas exploraram brechas legais e se beneficiaram da corrupção, fraude e acordos secretos para obter ganhos financeiros enormes, deixando impactos profundos nos mercados e nas sociedades. Um dos casos mais famosos é o de Bernie Madoff, considerado um dos maiores fraudadores financeiros da história moderna. Madoff utilizou sua reputação ilustre em Wall Street para ganhar a confiança dos investidores, prometendo retornos financeiros fixos e irracionais em um mercado volátil. Em vez de investir o dinheiro de fato, ele usava os fundos de novos investidores para pagar lucros falsos aos antigos, no que ficou conhecido como esquema Ponzi. Ele apresentava relatórios financeiros falsificados, mostrando lucros inexistentes, e confiava na discrição e na seleção cuidadosa de seus clientes para reforçar a sensação de confiança. Além disso, escondia as operações reais usando pequenas empresas de contabilidade pouco fiscalizadas. O esquema continuou por anos, sem ser descoberto, até que o colapso dos mercados em 2008 provocou uma onda de retiradas em massa, destruindo os sonhos de milhares de investidores que perderam suas economias e abalando a confiança nos mercados financeiros globais. No setor corporativo, o escândalo da Enron se destacou como um dos exemplos mais marcantes de manipulação contábil. Essa empresa americana de energia utilizou métodos contábeis complexos para esconder dívidas e inflar lucros, dando aos investidores uma falsa impressão de desempenho forte e sustentável. Quando a verdade veio à tona em 2001, a empresa entrou em colapso e declarou falência, resultando em perdas enormes para os acionistas e levando a reformas importantes nas normas contábeis americanas. Também não se pode ignorar o papel de alguns empresários envolvidos em suborno e corrupção internacional. Por exemplo, a Petrobras, empresa estatal brasileira, passou por um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, com a descoberta de uma grande rede de subornos e acordos ilegais entre altos executivos e políticos, abalando a economia brasileira e a confiança nas instituições. Nos tempos modernos, também surgiu um novo padrão de fraude financeira envolvendo criptomoedas e plataformas de investimento falsas, onde alguns empresários exploram a ambição de investidores em busca de lucros rápidos, sem regras regulatórias claras, resultando em perdas significativas. No mundo das grandes empresas, os valores éticos às vezes se tornam meros slogans, enquanto o lucro se torna o objetivo principal e absoluto. Com a intensificação da concorrência nos mercados globais, algumas empresas recorrem a práticas duvidosas para obter ganhos enormes, ignorando o impacto sobre os funcionários, consumidores e o meio ambiente. Quando o dinheiro se torna o principal motor, o sucesso econômico pode servir de fachada para encobrir escândalos e corrupção,
capazes de abalar a economia global. Uma das manifestações mais notórias da corrupção corporativa é a manipulação financeira. Algumas empresas aumentam seus lucros ou escondem prejuízos dos investidores através de relatórios financeiros falsificados. Essas práticas já causaram o colapso de grandes companhias, resultando na perda de milhares de empregos e bilhões de dólares dos investidores, como ocorreu em grandes escândalos contábeis ao longo das últimas décadas. Além da manipulação financeira, existe também a corrupção administrativa. Algumas empresas recorrem a subornos e acordos ilegais para garantir contratos governamentais lucrativos. Essas práticas não apenas desperdiçam recursos públicos, mas também reforçam uma cultura de corrupção, tanto nos governos quanto nas empresas, prejudicando o crescimento econômico justo. Outro aspecto da corrupção corporativa é a exploração dos trabalhadores, especialmente em países pobres. Algumas grandes empresas buscam maximizar seus lucros pagando salários muito baixos, em condições desumanas, com fábricas funcionando como verdadeiros campos de trabalho, jornadas longas e remuneração insuficiente para sobreviver, enquanto os produtos são vendidos a preços exorbitantes nos mercados globais. Essas políticas não são apenas ilegais, mas refletem uma completa ausência de responsabilidade ética em relação às pessoas. O meio ambiente também sofre com a corrupção das grandes empresas. Muitas indústrias ignoram leis ambientais e descartam resíduos tóxicos de forma ilegal, causando poluição da água e do ar, e graves danos à saúde das populações locais. Algumas empresas mantêm essas práticas por décadas, protegidas por seu poder financeiro e político, enquanto a sociedade paga um preço alto por esses crimes ambientais. Quando o lucro se torna mais importante que a ética, todos pagam o preço. Os consumidores perdem confiança, os trabalhadores são explorados, o meio ambiente é destruído e a economia sofre fortes abalos. Portanto, combater a corrupção corporativa não é apenas uma responsabilidade legal, mas uma necessidade para garantir um futuro econômico mais transparente e sustentável para todos. A evasão fiscal é um fenômeno que afeta significativamente as economias globais. Grandes fortunas e corporações recorrem a estratégias complexas para evitar o pagamento dos impostos devidos. Ao explorar brechas legais, transferir recursos para paraísos fiscais e criar empresas fictícias, esses indivíduos conseguem manter suas riquezas fora do alcance dos governos, resultando em enormes perdas financeiras para os países que dependem dos impostos para financiar seus projetos e serviços públicos. Ricos e grandes investidores utilizam diferentes métodos para escapar da tributação, como registrar suas empresas em países com impostos baixos ou inexistentes, os chamados paraísos fiscais. Países como Ilhas Cayman, Suíça ou Luxemburgo oferecem sigilo financeiro e ampla proteção aos ativos, tornando difícil para os governos rastrear o dinheiro e recuperar os impostos devidos. As grandes corporações também exploram brechas legais por meio do chamado preço de transferência, transferindo lucros entre suas filiais em diferentes países, de forma a reduzir o valor dos impostos pagos. A evasão fiscal impacta diretamente as economias locais, gerando déficit nos orçamentos governamentais destinados a serviços públicos essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, enquanto o cidadão comum arca com a maior carga tributária. Os ricos continuam a se beneficiar desses sistemas distorcidos, aumentando a desigualdade econômica e ampliando o fosso entre as classes sociais. Em alguns casos, os governos são forçados a aumentar os impostos sobre a classe média para compensar o déficit, tornando a vida mais difícil para aqueles que cumprem a lei e pagam seus impostos. Apesar dos esforços para combater a evasão fiscal, o problema persiste, pois as leis financeiras em muitos países são complexas e difíceis de aplicar efetivamente. Alguns governos e organizações internacionais buscam impor restrições mais rigorosas aos paraísos fiscais e aumentar a transparência financeira. No entanto,
a influência política e econômica dos grandes detentores de riqueza continua a ser um obstáculo a mudanças significativas. Ainda assim, o crescente conhecimento sobre o problema, aliado à pressão da mídia e de organizações da sociedade civil, pode levar no futuro a reformas que limitem a capacidade dos ricos de fugir de suas responsabilidades fiscais. No mundo das finanças e dos negócios, nem todas as transações são claras ou transparentes. A portas fechadas são realizados acordos de bilhões de dólares que não passam por fiscalização completa e levantam inúmeras dúvidas sobre sua legitimidade e seus verdadeiros objetivos. Esses investimentos suspeitos costumam estar ligados a redes de corrupção, manipulação financeira e abuso de poder, deixando impactos negativos significativos nos mercados e nas economias. Um dos exemplos mais conhecidos desse tipo de transação ocorre no setor de imóveis de luxo, onde dinheiro ilícito é usado para lavagem de capitais por meio da compra de propriedades a preços inflacionados ou pela manipulação ilegal de seu valor. Esse tipo de operação oculta o dinheiro sujo e dificulta seu rastreamento pelas autoridades. Empresas de fachada também são utilizadas para facilitar essas atividades, tornando ainda mais complexa a identificação dos verdadeiros financiadores. No setor do petróleo e energia, existem acordos bilionários assinados longe dos holofotes, nos quais concessões de exploração e perfuração são concedidas a empresas ligadas a pessoas influentes, em troca de subornos ou interesses políticos. Esses contratos nem sempre beneficiam a economia local. Ao contrário, favorecem as elites às custas de suas populações e geralmente vêm acompanhados de casos de corrupção e escândalos que abalam países inteiros. Há também transações suspeitas no mundo da tecnologia, onde ocorre manipulação de patentes e compra de empresas concorrentes para dominar o mercado e impedir a inovação, algo que afeta negativamente a concorrência justa. Os investimentos ilegais não se limitam ao setor privado, eles também se estendem a governos e regimes políticos. Dinheiro é transferido para contas secretas no exterior ou usado para financiar grupos políticos ou militares que servem a interesses específicos. Essas práticas prejudicam a transparência financeira e aumentam os níveis de corrupção, resultando em instabilidade econômica e social em muitos países. Com o aumento da fiscalização por parte de organizações financeiras internacionais, e o surgimento de tecnologias como blockchain e criptomoedas, rastrear dinheiro suspeito tornou-se ainda mais difícil. Ao mesmo tempo, essas tecnologias ampliaram a capacidade de certos grupos de ocultar seus investimentos ilegais por meio de novos métodos. No mundo da política e das finanças, o verdadeiro poder nem sempre reside nas salas oficiais ou nos gabinetes governamentais. Muitas vezes, ele está nas sombras. É nesse espaço que empresários e políticos influentes se encontram para formar governos paralelos, operando longe dos olhos do público. Esses indivíduos, que possuem fortunas enormes, usam seu dinheiro e suas conexões políticas para moldar políticas que atendem aos seus interesses privados, transformando o sistema político em uma ferramenta para obter lucros pessoais às custas da população. Um dos exemplos mais conhecidos dessa interseção é o empresário russo Rupert Murdoch, que, ao controlar diversos meios de comunicação, como a rede Fox News, conseguiu influenciar a política americana e diversos governos ao redor do mundo. Sua riqueza e influência midiática permitiram direcionar a opinião pública em favor de seus interesses e de seus aliados políticos, tornando-o uma força política nas sombras que não pode ser subestimada. No Brasil, a estatal de petróleo Petrobras se envolveu em um enorme escândalo de corrupção, onde redes de empresários e políticos utilizaram recursos públicos para financiar campanhas eleitorais, oferecer subornos e obter ganhos pessoais. Essa relação estreita entre empresários e políticos resultou em profundas crises econômicas e políticas no país. Nos Estados Unidos, o escândalo Watergate é um exemplo clássico de como o poder político e financeiro pode operar nos bastidores, envolvendo empresários e assessores na manipulação de campanhas eleitorais
e espionagem política para atender aos seus interesses. Em países em desenvolvimento, como algumas nações do Oriente Médio e da África, há muitos empresários que detêm enormes fortunas e utilizam sua influência para apoiar ou derrubar governos ou influenciar decisões políticas públicas, aprofundando desigualdades sociais e dificultando o desenvolvimento. Essa interseção cria um ambiente fértil para a corrupção e o clientelismo, onde contratos governamentais são concedidos a empresas específicas em troca de apoio político, e os interesses dos cidadãos são ignorados em favor dos ricos. Como resultado, a economia sofre com a injustiça. As desigualdades sociais aumentam e os empresários continuam a fortalecer seu poder e influência sobre as decisões políticas. Na era da globalização, esse fenômeno se torna ainda mais complexo, pois os empresários possuem influência além fronteiras e se beneficiam das leis desiguais entre diferentes países para movimentar seu dinheiro e poder com facilidade. Isso impõe grandes desafios para governos e sociedades na tentativa de combater esse tipo de influência obscura. As transações ilegais representam uma ameaça grave à economia global. Um dos principais impactos dessas transações é o aumento da disparidade entre ricos e pobres. Quando o poder e a influência são explorados para obter ganhos ilegítimos, a riqueza se concentra nas mãos de poucos, enquanto as classes médias e baixas sofrem as consequências da corrupção financeira. Essa desigualdade econômica resulta na diminuição do poder de compra, na queda do padrão de vida e afeta o crescimento econômico geral dos países. Além disso, a proliferação de transações ilegais enfraquece a confiança dos investidores nos mercados financeiros. Quando manipulações em bolsas de valores ou uso ilegal de informações privilegiadas são reveladas, os investidores hesitam em aplicar seu capital, levando à recessão econômica e queda nos níveis de investimento. Em alguns casos, essas práticas causam crises financeiras severas, como ocorreu durante a crise financeira global de 2008, que foi resultado direto de fraudes e manipulações financeiras em grande escala. Além disso, essas transações afetam diretamente os orçamentos governamentais. A evasão fiscal e a lavagem de dinheiro privam os países de bilhões de dólares que poderiam ser usados para desenvolver infraestrutura, melhorar serviços públicos e promover o bem-estar da população. Quando esses recursos são desviados por meio de transações ilegais, o cidadão comum arca com o peso, seja por meio de aumento de impostos ou redução de serviços públicos. No final das contas, apesar dos esforços para expor essas práticas e responsabilizar os envolvidos, a influência dos grandes empresários permanece forte e, muitas vezes, alguns nomes de destaque escapam da punição. No entanto, com o aumento da conscientização e da transparência, o mundo se torna mais consciente dessas transações que ameaçam a justiça econômica. Em última análise, a responsabilidade é compartilhada entre governos, sociedades e indivíduos para conter a corrupção e garantir que o sucesso no mundo dos negócios não ocorra à custa da ética e da integridade. Chegamos ao fim do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e até o próximo documentário.